Sabe, das 7 igrejas do livro de Apocalipse, a de Laodiceia é a que recebe a mensagem mais dura de Cristo. Não tem uma palavra de elogio, só uma repreensão que deixa a gente até desconcertado. O que será que tornou essa igreja tão problemática? Vamos mergulhar nessa história para entender. A mensagem de Cristo para a Laodiceia é visceral. Não é uma crítica leve, não. É uma expressão de repulsa tão forte que nos força a parar e perguntar o que foi que provocou uma reação dessas. E aqui está a acusação central. O que torna uma igreja tão repulsiva a ponto de o seu Senhor querer, literalmente, vomitá-la? A imagem é poderosa, é algo tão inútil e desagradável que simplesmente não dá para tolerar. E aqui que está o enigma. Cristo diz, tomara que fosses frio ou quente. Porque ser frio, talvez hostil ou completamente indiferente, seria melhor do que ser morno. Para desvendar esse mistério, a gente precisa sair um pouquinho do campo espiritual e entrar na cidade de Laodiceia. Para a gente entender a falha espiritual de Laodiceia, primeiro a gente tem que olhar para o sucesso material dela. Cristo usa o orgulho da cidade na sua própria riqueza como um espelho para revelar a pobreza espiritual que eles viviam. Laodiceia era o retrato da autossuficiência. Era um centro financeiro próspero, um polo da indústria da moda conhecida por suas roupas e tapetes de uma lã preta brilhante, um luxo. E ainda por cima tinha uma escola de medicina super famosa, que produzia um colírio conhecido no mundo todo. O orgulho deles era tão grande que, olha só, depois de um terremoto devastador, eles recusaram a ajuda de Roma. Basicamente disseram, não obrigado, a gente dá conta sozinhos. Mas toda essa autoconfiança escondia uma vulnerabilidade crítica. E aqui está a pista decisiva. A cidade vizinha, Hierápolis, era famosa por suas fontes termais com águas quentes e curativas. Colossos, por outro lado, tinha fontes de água fria, pura e revigorante. E Laodiceia? Bom, Laodiceia não tinha nenhuma das duas. A água deles vinha por aquedutos, e quando chegava já estava morna, cheia de sedimentos e era intragável. Diziam que causava até náuseas. Agora, com esse contexto em mente, a repreensão de Cristo se desenrola como uma série de ironias devastadoras. Os maiores orgulhos da cidade se tornam as próprias ferramentas que expõem a situação espiritual deles. A cidade se orgulhava de seus bancos, de sua fortuna, declarando de nada tenho falta. Mas Cristo revela a verdade por trás da fachada. Eles eram completamente pobres, falidos espiritualmente, embora nadassem em dinheiro. A cidade se vestia com os tecidos mais finos, exportando sua moda para o mundo. Mas, aos olhos de Deus, a igreja estava nua, exposta em sua vergonha espiritual, sem a cobertura da verdadeira justiça. E este é o golpe final. A cidade que produzia um remédio para curar a cegueira física era o lar de uma igreja completamente cega para sua própria condição deplorável. Eles tinham a cura para os olhos, mas não conseguiam enxergar a si mesmos. Que ironia, não? Então, o que significa ser morno? Não se trata apenas de falta de entusiasmo. A realidade é muito mais condenatória do que isso. A água de Laodiceia era inútil. Não curava como a água quente de Hierápolis, nem refrescava como a água fria de Colossos. A única coisa que dava para fazer com ela era cuspir fora. A mornidão da igreja, portanto, não era sobre a temperatura da fé, mas sobre sua total falta de função e de propósito. A igreja de Laodiceia era espiritualmente complacente e, por isso, inútil. Não curava os doentes, não refrescava os cansados. E essa inutilidade presunçosa é o que a tornava repugnante para Cristo. Mas isso aqui é fundamental, essa repreensão esmagadora não é a palavra final. Ela vem embrulhada em uma declaração de amor profundo e urgente. A severidade do diagnóstico é, na verdade, uma prova de amor. Não é uma sentença de condenação, mas um chamado desesperado para que eles acordem antes que seja tarde demais. A indiferença seria o verdadeiro abandono. A repreensão é um ato de resgate. E a cura que Cristo oferece ataca diretamente as 3 áreas da falsa segurança deles. Ele os aconselha a comprar dele o único fornecedor, a verdadeira riqueza espiritual para sua pobreza, vestes de justiça para sua nudez e o verdadeiro colírio para sua cegueira. Essa imagem ilustra a trágica ironia da situação. Cristo está do lado de fora da sua própria igreja, pedindo para entrar. Eles estavam tão cheios de si que o excluíram. A cura, no fim das contas, é simples: abrir a porta.
E isso nos deixa com uma pergunta final. A história de Laodiceia não é apenas sobre uma cidade antiga. É um alerta sobre como a autossuficiência, o conforto material e a complacência podem nos deixar cegos para nossa verdadeira condição, nos tornando inúteis e, o pior, com o Senhor do lado de fora, esperando que alguém ouça sua voz e simplesmente abra a porta.